No programa de hoje, passaremos alguns vídeos sobre o que são partidos políticos, o que é Estado e como lidar com pessoas com deficiência. Você já reparou que quando se fala em deficiência, ela toma conta de tudo? Pronto, agora só se vê a deficiência. Ela nunca é vista como mais uma das características da pessoa. Assim como a gente fala que uma pessoa é alta, tem cabelo castanho, é ansiosa ou otimista, deveríamos falar que tal pessoa tem uma deficiência. Não? A deficiência é apenas mais uma característica da condição humana. Claro que uma característica importante, mas ela não é maior que a pessoa. A pessoa com deficiência é, antes de mais nada, uma pessoa, com suas peculiaridades, qualidades, contradições, manias, dilemas. É bem básico isso, né? Mas só porque é simples, não significa que seja fácil. A nossa sociedade, por exemplo, mostra o tempo todo como não considera fácil. Não só por preconceito, que ainda é muito forte, mas por desconhecimento mesmo. Então, deixa eu te passar umas dicas para que isso fique mais fácil. Não que existam regras, ok? Mas existem sim alguns pontos que valem a pena compartilhar. Então, vamos lá? Olha só, não faça de conta que a deficiência não existe. Ela existe. Não existe? Depois de identificá-la, não subestime nem superestime as dificuldades. O drama todo está na sua cabeça. A deficiência existe, ela exige adequações e respeito à história de cada um. Pronto, tá tudo bem. Segundo ponto, as palavras agem sobre as pessoas. Você já deve saber disso. Essas mesmas palavras, elas podem ou não discriminar. O que dizemos mostra o que pensamos e em que acreditamos. Então, use os termos corretos. É pessoa com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, e não portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais ou deficiente, e muito menos inválido, aleijado, mongol, excepcional, retardado, incapaz ou defeituoso. Esse finalzinho eu acho que você já sabia, né? Mas, não custa reforçar. A propósito, os termos cego, surdo e cadeirante são corretos, estão liberados, ok? A maioria das pessoas com deficiência não se importa em responder a perguntas a respeito da sua deficiência. Assim, sempre que quiser ajudar ou estiver em dúvida sobre como agir, pergunte. Mas é importante respeitar a privacidade da pessoa. Não perguntar coisas que você, por exemplo, não perguntaria a uma pessoa sem deficiência, com a qual você não tem intimidade. Lembre-se, quando quiser alguma informação, dirija-se diretamente à pessoa, e não a seus acompanhantes ou intérpretes. E se por acaso recusarem a sua ajuda? Não se ofenda, vai. A pessoa já está acostumada a desempenhar algumas atividades sozinha. E uma ajuda, por mais bem intencionada que seja, ela pode alterar sim um ritual que já funciona bem. E se te pedirem ajuda e você não se sentir seguro? Não vai ajudar de qualquer jeito, né? Por favor. Não tem nada de errado em recusar ajuda a uma pessoa com deficiência se você não se sente à vontade. Procure ou indique uma pessoa que possa ajudar. Todo mundo ganha. Você não deve ter receio de fazer ou de dizer alguma coisa errada. Haja com naturalidade. Se porventura alguma situação inusitada acontecer, uma boa dose de delicadeza, sinceridade e bom humor nunca falham. O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é Democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos.
São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa então ser soberano, ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade ou lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. E não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima! O que são partidos políticos? Sempre houve, na história, grupos disputando acesso ao poder. Mesmo quando o modelo predominante de governo era o das monarquias absolutistas, com um rei que detinha todos os poderes em suas mãos, existia uma disputa entre grupos por mais acesso ao rei. Com isso, essas pessoas tinham mais chance de influenciar, em seu favor, as decisões reais. A partir do século XVII e, sobretudo, após a Revolução Francesa no século XVIII, o termo partido passou a fazer parte do vocabulário político para designar grupos de pessoas que tinham afinidades e interesses comuns. E a aproximação entre essas pessoas pode ter várias causas e origens: lugar de residência, classe social, crenças, posição ideológica, entre outros. Com o tempo, as sociedades se tornaram mais complicadas e a política se tornou uma atividade de tempo integral, como você pode ver nos vídeos o que é política e o que é democracia. Os partidos também se estruturaram e se profissionalizaram, passando a ser, na modernidade, por meio de eleições,
o principal meio de acesso ao poder governamental. Formalmente, um partido político é uma entidade constituída, principalmente, por participantes voluntários, organizada como pessoa jurídica de direito privado, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo competir pelo poder político. A palavra partido vem de divisão, ser uma parte. Assim, cada partido tem parte de uma visão, ou seja, uma visão parcial, e defende essa visão porque acredita ser a que traz mais benefícios para a comunidade, a melhor para a sociedade, em detrimento das visões dos demais partidos. Por isso, os partidos almejam o poder. A sociedade pode expressar sua vontade por meio dos partidos com os quais se identifica, inclusive escolhendo os representantes indicados por eles. De um certo modo, pode-se dizer que os partidos institucionalizaram as divisões políticas e criaram um espaço para a competição pacífica de opiniões diferentes. E isso está na essência da política. Quando se apresentam para a sociedade em busca de adeptos ou de votos, os partidos listam seus valores e princípios, dizem o que pensam sobre as políticas públicas, traçam planos para o caso de assumirem o governo. O conjunto dessas questões pode ser chamado de ideologia, ou seja, a identidade partidária em termos do que o partido acredita ou propõe. Por meio dos partidos, são agrupadas opiniões semelhantes e reunidas em grandes vertentes ideológicas. Quando acontecem as eleições, a opinião pública se manifesta em termos políticos, escolhendo entre as diversas propostas apresentadas pelos diferentes partidos. Há quem diga que a ideologia não é o mais importante e que, na verdade, os partidos querem o poder pelo poder. Infelizmente, às vezes, o comportamento de determinados políticos eleitos dá essa impressão, o que faz com que a sociedade desconfie dos partidos e dos políticos. Sim, isso pode acontecer, mas cabe a todos nós um acompanhamento constante da política e das ações dos políticos. Só assim se pode manter e aperfeiçoar a democracia. Por outro lado, é natural que os partidos também atuem na política interna pela divisão de poder. É por meio deles que são distribuídas, por exemplo, relatorias e presidências de comissão na Câmara dos Deputados. É por meio da participação deles no governo, o que chamamos de coalizão, que se constroem bases de sustentação para aprovação de propostas do governo para o país. Ou seja, eles são importantes não só como interface entre a sociedade em geral e o governo, mas também como agentes internos que lutam pela divisão de poder dentro dos legislativos e do governo para defenderem suas posições. Isso significa que a existência de partidos diferentes é também uma forma de controle dos governantes. Vamos recapitular? Partidos políticos são associações voluntárias de pessoas com afinidades ou interesses comuns. Os partidos apresentam para a sociedade uma determinada visão de mundo, com os problemas que consideram prioritários e suas propostas de solução. São os programas partidários. A sociedade, ao votar nos candidatos indicados pelos partidos, exprime sua opinião com relação às visões de mundo dos diversos partidos. Portanto, os partidos políticos são instrumentos importantes para que exista competição pacífica entre ideias diferentes a respeito de como o governo deve ser e o que o governo deve fazer. Quer saber mais? O Centro de Formação da Câmara dos Deputados se dedica ao desenvolvimento de atividades relacionadas à educação para a democracia. São cursos presenciais e à distância, mais vídeos da série O que é e outros produtos. Acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a nossa Escola Virtual de Cidadania. Até a próxima!